Passamos agora ao 24.630. Continua como relator o conselheiro Ronaldo Polanco. Obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, procuradora, conselheiras, conselheiros. Tratam os autos. Aqui eu quero registrar a presença do nosso prefeito de Porto Acre, deputado, ex-deputado Bené Damasceno. Sinta-se em casa, colega. Tratam os autos de análise de possível responsabilidade do gestor pelo aumento de despesa total com pessoal, que se encontra acima do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal do primeiro quadrimestre de 2018. A Prefeitura Porto Walter, descumprimento da Lei 101 Federal, solicitada pela DAFO. O relatório inicial, a folha de 6 a 9, o parecer ministerial, a folha 14 e 15. O presente feito foi transformado em diligência por unanimidade, com ausência justificada da conselheira Naldo Gouveia, na sessão do dia 22 de 8 de 2019, dando origem à papeleta de julgamento 24.630. Após acolher a proposta do voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o objetivo da nova citação do responsável em face que as informações iniciais da despesa total com o pessoal sofreram alterações durante a instrução processual. Novamente citado, na folha 38, o gestor não aproveitou a oportunidade de defesa. O novo relatório, a folha 30 a 33, a DAFO sugeriu a aplicação de multa e o percentual se encontrava em 63,35% após a reclassificação de despesas. Novo parecer ministerial, folha 44 a 46. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de aumento de despesa total com pessoal, quando o município de Porto Walter se encontrava com excesso da respectiva despesa. Isso no primeiro quadrimestre de 2018. O terceiro quadrimestre de 2017, que antecede a esse quadrimestre em análise, já registrou uma despesa total com pessoal da ordem de 53,84% da receita corrente líquida. Então, já estava no limite prudencial. O primeiro quadrimestre de 2018 registrou uma despesa de 63,35% quando foi praticado o ato, nesse quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2018. Então, já havia excesso e, nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe o aumento de despesa com o pessoal. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte. Nesse sentido, o parecer ministerial pela aplicação da multa prevista no artigo 89, inciso 2 da Lei Orgânica deste Tribunal, combinada com o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei nº 10.028/2000, sem prejuízo da notificação da origem, para que, em prazo a ser assinado, reconduza o limite de despesa com pessoal aos patamares legais, caso ainda persista o excesso. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o relator para o seu voto. Senhor presidente, é interessante essa situação de Porto Walter, porque o percentual está acima, mas ele tem uma influência muito grande do Fundeb. Inclusive, em matéria da Folha de São Paulo de ontem, tem uma análise sobre o governo, nessa nova proposta de alteração do Fundeb, se materializou mesmo em estudos do próprio Banco Interamericano, do Congresso Nacional, está registrado lá, de que o governo federal, na verdade, a participação dele no fundo é bem baixa. Transfere essa despesa, faz a política nacional, transferindo a despesa para estados e municípios, e principalmente para os municípios.
E Porto Walter é um dos grandes prejudicados. E nós aqui estamos praticando Temos que aplicar a lei de uma política nacional para fortalecer a educação, está correto, mas quem paga o preço são os municípios. Já é uma praxe, né, da Corte aplicar multa, vou aplicar, mas com esse devido registro. E nós deveríamos fazer esse estudo mesmo. A política nacional interferindo na local, de tal forma que a despesa de pessoal que deveria ser computada ou dividida com eles é transferida para os municípios. Daí essa situação. Então, eu vou votar pela aplicação de multa. Não tem margem para ele fazer, mas é a praxe da casa. Faço esse registro. Ao senhor José Stefani Barbari Filho, prefeito do município de Porto Walter, em face da ausência de medidas para reconduzir as despesas com pessoal ao patamar máximo definido no artigo 20, inciso 2, a linha B, da Lei 101/2000. Ele tem pouca margem, viu, para fazer essa alteração, mas é o que o Regramento Nacional coloca. Pela notificação do atual gestor para que promova as medidas corretivas que o caso requer, conforme previsto na linha B, inciso 3, artigo 20 da Lei 101/2000, no prazo estabelecido no artigo 23 do mesmo diploma legal. Se abstém de promover atos que aumentem as despesas de pessoal, enquanto perdurar o limite acima do permissível legal, e envio da cópia de acórdão que vier a ser proferida à diretoria ADAFO, né? E, após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o nosso voto, senhor presidente. Senhor relator, só uma questão. Esse prefeito é reeleito, né? Hã? Ele é reeleito, né? Ele é prefeito reeleito. Reeleito. Ele identificou também o valor da multa? Não, eu multei. Multou 14 mil. Aplicação de multa, sim. Em votação, conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu, como índio da maloca, 6ª geração, eu concordo que só falamos a mesma língua no país, as realidades são completamente distintas. Mas nós não fazemos leis, nós cumprimos, fazemos cumprir, não fazemos cumprir as leis. Eu lhe confesso que voto também contrariado, mas, infelizmente, não posso fugir à regra. Eu acompanho o relator. Inclusive, existe uma má distribuição. Com certeza, só falamos a mesma língua. Uma má distribuição dos recursos do Fundeb. Está lá na matéria. Uma má distribuição, ou seja, o Acre deveria receber mais recursos do Fundeb e não recebe. Eu acho que nessa nova situação discutida no Congresso Nacional deve haver a correção por aluno. E deve haver mais um compromisso do governo federal. Condição de localização geográfica. Transferindo mais recursos, pode ser que equilibre a receita. Nós temos um exemplo aqui que vai tomar conta do município com 5 distritos e mais as vilas lá. Aí vem argumentar o quê? O cidadão quer a creche, o cidadão quer a escola, mas não diz de onde é que vem o recurso. Aí é fácil. Obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcinéia Benício. Eu acompanho, excelência, inclusive no relatório que a gente obtém do CIPAC, ele é prefeito reeleito, então, no próprio ano anterior, o índice dele estava mais baixo do que no ano de 2017, ele não tem o benefício porque é prefeito reeleito, né? Mas mesmo se você contar o benefício do artigo 66, ele extrapolou os 4, né, e não os 2, mas os 4 quadrimestres, e em nenhum ele conseguiu redução alguma, nesse sentido, com relator, excelência. Conselheira Nalu Maria. E o Fundeb ainda tem um problema, viu, conselheiro Polanco? Na verdade, o grande perdedor de recursos foi o Estado. Os municípios até ganharam, viu? Eu acho que foi uma das poucas políticas que ainda ganharam alguma coisa, mas tiraram do Estado,
não do governo federal. Então, O Acre nunca recebeu, desde 96, nenhum recurso do governo federal. Em compensação, se tirou muito, porque se tira 20% da maioria dos impostos, daquela cesta de impostos. Então, quem ganhou mais foi o município. Mas, no caso do Acre, a perversidade é do governo federal. Eu particularmente, não acredito nesse governo que está aí, que não tem compromisso nenhum com a educação, que venha fazer grandes mudanças. A nossa esperança é no Congresso, no Parlamento. Essa é a nossa esperança, de militantes que atuam na educação. Porque no governo federal a gente já viu que não tem condição, porque as demonstrações estão explícitas com relação ao descaso com a educação. Eu voto pela notificação do prefeito para que mantenha o limite. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Vencida a conselheira Ana Lu Maria.